versículo 12 em diante. Que quando José, ele é achado no meio do povo, Deus estava lá no Egito, e ele, aconteceu algo tremendo e poderoso na vida dele. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou a si mesmo, se deu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa, e foi se apresentar a Faraó. José estava numa situação de impossibilidade. Ele estava preso lá no Egito, né? Aconteceu a história de um sonho, e ele acabou interpretando aquele sonho. O outro foi enforcado e ele ficou vivo. Então o Faraó manda chamar ele, mais que depressa, para ele sair daquela prisão, daquela masmorra. Ele então vai lá, ele se barbeia, ele muda de roupa e foi se apresentar a Faraó. O que aconteceu nesse texto? José encontrou uma oportunidade que era impossível. Que chance que ele teve? Da impossibilidade. Muitas vezes nós estamos vivendo com questões que, a nosso ver, é impossível, ao nosso ver, ao nosso entendimento, talvez ao nosso crer, é impossível. Mas a palavra do Senhor diz que nada é impossível para aqueles que crêem no Senhor. Amém. José era alguém que fazia o quê? Quem era José? Era alguém que precisava somente de uma oportunidade. Uma oportunidade para ele transformar o impossível no possível. E aquela oportunidade ele teve. Uma pergunta. Quantos escravos que a gente já ouviu falar na palavra de Deus, que saíram da escravidão para governar o Egito em toda a sua história? Só um. Só um. A possibilidade de um escravo governar o Egito naquela época, a possibilidade matemática era zero. Zero. É que nem quando está tendo futebol, que diz que o clube está lá no rebaixamento e tem a possibilidade dele não ser rebaixado, é zero. A possibilidade de José se tornar governador do Egito era zero. Por quê? Porque ele era um escravo. A possibilidade de um escravo se tornar governador do Egito era zero. Mas aconteceu com José. Por que aconteceu com José? Primeiro ponto, que José era uma pessoa que em toda a sua vida se manteve fiel a Deus. Amém. Para que o impossível de Deus aconteça em nossas vidas, precisamos nos manter fiéis a Deus. Amém. Segundo ponto, José, ele cria pela fé. Amém. A fé vem pelo ouvir, Eu ouvi a palavra de ver Deus. a palavra. De Deus. Então, se eu tenho fé, se eu me mantenho fiel a Deus, eu tenho a certeza que aquilo que é impossível vai se tornar Possível. Terceiro ponto. José nunca quebrou a aliança com Deus. Ele se tornou governador naquele lugar, primeiro, porque ele se manteve fiel a Deus. Segundo, porque ele cria pela fé. Terceiro, porque ele nunca quebrou a aliança dele com Deus. Todas as situações que aconteceram na vida de José foram situações de impossibilidade. Primeiro, vendido pelos irmãos. Primeiro ponto. Os irmãos contam para o seu pai que ele foi morto pelo uma besta terra. Vende ele. Ele vai para o Egito, vai lá, ele vem como escravo, vai lá,
casa de Potifar, cuidar das coisas de Potifar, depois a mulher de Potifar vai lá, atenta contra ele. Ele não cedeu, ele não quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Por causa disso, ele foi de novo para lá. Ele vai para a masmorra de novo. E aí, novamente, Deus traz a bênção sobre a fidelidade dele, sobre a fé dele e sobre ele não ter quebrado a aliança com Deus. Ele podia, irmãos, nesse período, ele podia ter quebrado a aliança dele com Deus. Poderia sim. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era uma mulher formosa. Mas ele não quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Ele não se entregou aos desejos daquilo que foi oferecido a ele. Porque ele sabia realmente quem era Deus. Talvez a possibilidade de que algo tremendo aconteça na sua vida seja zero. Mas eu tenho certeza que Deus vai te levar a você a encontrar na tua vida e ela ser algo poderoso e abençoado. Amém. Assim como foi na vida de José. Todas as possibilidades que ele tinha eram zero. Ele não tinha nenhuma possibilidade de chance. Não. As situações que foi colocada na vida dele foram de 100% de impossibilidade. Ou seja, 0% de possibilidade. O diabo tem trabalhado nas nossas vidas justamente disso. Para que nós vejamos as situações que estão à nossa frente, nós tendo possibilidades zero. Mas a palavra de Deus é a única que nos garante que nós temos a certeza e a convicção que com Deus nós temos 100% de possibilidade. Amém. Glória a Deus. Por que 100% de possibilidade? Porque 100% é a perfeição do êxito. Amém. A fulano fez 100%. 100% é o que nós chamamos, é 10%. É o bom, não é o bom, ele é o excelente, é o ótimo. Jesus esteve aqui na terra e passou por 100% de fidelidade, 100%